A paz do Senhor, meus irmãos, a paz para todos. Vamos continuar a série do Novo Testamento e hoje eu vou falar sobre a história do chamado de Mateus, tá bom, meus irmãos? E eu quero ler aqui em Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Meus irmãos, a gente falou no episódio passado sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Continuando o Evangelho de João, mas dessa vez a gente decidiu fazer também em Mateus, né, meus irmãos? Porque muitas pessoas leem o Evangelho de Mateus, que é muito profundo o Evangelho de Mateus, muito bem organizado, né? Como eu já falei num dos episódios da nossa série no Novo Testamento, que o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais organizados da Bíblia, né, meus irmãos? E as pessoas escrevem que ele era um coletor, né, meus irmãos, de impostos, né, meus irmãos? Porque o coletor de impostos tinha uma vista muito mal aos olhos dos judeus, porque a maioria deles pegavam além do que Roma pedia. Eles pegavam o que Roma pedia, dava para eles e ainda sobrava com o resto, porque eles pediam além do que Roma pedia. Então eles mesmos que roubavam. A gente não sabe se Mateus fazia isso, mas eles eram conhecidos por fazer isso, tá bom, meus irmãos? Então pode ver que eles tinham uma má visão, né, para os judeus, os coletores de impostos. E Mateus, ele era um deles, né, meus irmãos? E de repente, meus irmãos, ele estava ali, né, na coletoria, né, ele receber imposto, no lugar onde recebe os impostos. E ele, meus irmãos, viu Jesus e Jesus falou: Mateus, siga-me, né, segue-me. E ele vai e seguiu Jesus, assim como fala no Evangelho de Mateus. Uma curiosidade, meus irmãos, aqui no Evangelho de Marcos, lá fala que Levi estava ali no lugar onde recebe os impostos, e ele vê Jesus, e Jesus chama Levi para seguir ele, e ele vai. Mas como assim tem Levi, tem Mateus, meus irmãos? Porque Levi, ele era um nome judeu, tá bom, meus irmãos? O nome dele é judeu. Já o nome Mateus, certamente é o nome romano, tá bom, meus irmãos? Então, por isso que tem essas duas diferenças. O próprio Mateus quis, né, escrever o nome dele, como Jesus chamava ele, o nome romano. Já o Evangelho de Marcos quis falar o nome literal dele, judeu, tá bom, meus irmãos? E uma curiosidade sobre Mateus. Imagina se ele não tivesse ouvido Jesus, não tivesse seguido Jesus assim como ele chamou ele. Imagina se ele não tivesse deixado para lá a chamada dele. O que poderia ter acontecido com ele, né, meus irmãos? Então, ele não poderia ter sido salvo, porque pelo que a Bíblia não diz, né, mas pelo que a gente como fala, relata, os coletores de impostos, né, eles são pessoas, a gente não sabe disso, né, se Mateus era, mas, meus irmãos, a vida dele mudou completamente, isso a gente pode ter certeza, porque quando Jesus chamou ele foi, meus irmãos. Então é importante, quando Deus chama a sua vida, chama você, porque ele tem uma grande obra na tua vida, não recuse, meus irmãos, aceite, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, o chamado dele, aceite, assim como Jesus chamou Mateus, e ele aceitou, a gente deve aceitar também, não recuse, meus irmãos, porque às vezes Deus tem uma grande obra na tua vida e você refusa, não recuse, aceite, porque é Jesus que está te chamando, aleluia, glória a Deus. Às vezes Deus usa alguém, aleluia, para te chamar, meus irmãos, porque a gente pode usar, por exemplo, também Abraão. Imagina se ele não tivesse aceitado o chamado dele. O que poderia ter acontecido, né? A história dele é uma história muito maravilhosa. Ele não poderia ter tido filho com Sara, assim como ele teve, se ele não tivesse aceitado o chamado de Deus. Ele poderia ser o pai de milhares de pessoas, de milhões de pessoas que hoje vivem, né? Que até os descendentes dele chegaram a Davi, até Moisés não, desculpa aí falar, até Jesus, né, meus irmãos? Então, Moisés também, né, era descendente dele, mas assim na linhagem de Judá, né, meus irmãos? E pode ver que
Se ele não tivesse aceitado, não teria acontecido isso. É importante a gente aceitar. Aleluia, glória a Deus. E até Mateus convida, né, Jesus para ir numa festa lá, num lugar na casa dele, se eu não me engano. E chega outros coletores de impostos. E tem um fariseu lá. E ele reclama porque ele estava ali com os coletores de impostos, as pessoas de má fama, né, meus irmãos, como eu disse. E Jesus falou que ele, os médicos, eles não precisam curar as pessoas que estão sãs, sim as pessoas que estão necessitadas de cura. E era desse jeito que Jesus estava fazendo. Ele não precisava, ele não precisava libertar pessoas que estavam ali, né, meus irmãos, já com ele. Por exemplo, os fariseus, né, eles não estavam com ele, mas eles se achavam demais. Jesus não precisava fazer isso com as pessoas que se achavam, as pessoas que se achavam bam. Não, ele precisava das pessoas que tinham má fama mesmo, meus irmãos. As pessoas que necessitavam da cura dele. E assim que Jesus fez. Por exemplo, da mulher adúltera, de Mateus, coletor de impostos. E, meus irmãos, podem ver que provavelmente, através de Mateus, vários coletores de impostos foram salvos. Então, além, meus irmãos, de Deus está te chamando, você pode ainda, meus irmãos, trazer muitas pessoas para Deus também, mesmo. É importante a gente, aleluia, aceitar o chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se os irmãos gostaram desse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações, inscreva no nosso canal, tá? Se os irmãos não estão inscritos ainda, e compartilhe para seus amigos, comente aí, além do senhor, os irmãos tá deixando o like, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.